Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje, X-Men, a saga dos X-Men, volume 22. Eis que chegamos a uma encruzilhada mutante. E digo isso porque quando começou a saga dos X-Men, muito se comentava a respeito de quando algumas coleções iriam se encontrar, né? Digo isso porque o início da saga dos X-Men em algum momento seria alcançado pela edição definitiva. E isso acontece agora na edição definitiva volume 9. E em algum momento, com essa progressão do título mensal, ela também encontraria com outros arcos já publicados pela própria Panini. E o que acontece aqui é exatamente isso. A saga dos X-Men alcançou o conteúdo publicado anteriormente na coleção X-Men Infernos da própria Panini, que saiu em 6 volumes. X-Men Inferno da Panini, o volume 1 é de 2018 e na época saiu com 276 páginas, custando R$ 38,90. Reparem que até a capa é a mesma e a gente tem aqui alguma similaridade de conteúdo. No entanto, para falar de X-Men Inferno, eu preciso concluir o massacre, a queda dos mutantes, né? A queda dos mutantes vai ser concluída aqui em 2 edições, né? Uncanny X-Men 227 e 228, e a partir de Uncanny X-Men 229, intitulada de Novos Rumos, começa uma nova fase para a franquia mutante. É importante dizer que a queda dos mutantes só foi publicada nessa coleção a parte relativa a The Uncanny X-Men. E confesso para vocês que esse é um evento vendido com uma certa grandiosidade, mas que na sua leitura se mostra um evento bastante tímido. Tímido por quê? Porque os mutantes são levados a uma grande batalha contra o adversário, uma entidade que estava perseguindo o Forge e a Tempestade, e até chegar nessa batalha, eles enfrentam ali a Força Federal algumas vezes para, enfim, as almas dos mutantes, né, serem utilizadas ali pelo Forge para selar o destino do adversário e eles, de alguma forma, se sacrificarem. Essa história tem como curiosidade o fato dela não ter sido planejada para ser assim, né? Havia todo um planejamento do Chris Claremont para que essa história ocorresse de uma forma muito mais grandiosa e envolvesse um personagem chamado Jim Jaspers, o Nimrod e as Fúrias, que são personagens que estavam sendo utilizados por Alan Moore no Excalibur. Acontece que nos bastidores rolou alguns desentendimentos entre a Marvel e o Alan Moore. Ele não quis que a Marvel utilizasse esses personagens, o Claremont acabou tendo que replanejar tudo e essa história foi o que ele conseguiu fazer, né? Com o que lhe sobrou de conceito daquele grande arco que deveria durar 2 anos. E passava por essa luta que envolveria o Forge, Roma e a questão ali meio multiversal. Ele já planejava fazer uma reformulação da equipe, fazê-los passar por um portal do destino, e isso acontece aqui. Mas acontece alguns pontos também bem pouco críveis ou pouco elaborados, né? Em um determinado momento da batalha, os X-Men são acompanhados por um repórter. Esse repórter ele registra depoimentos do porquê que a equipe está fazendo isso. E essa é uma tentativa, já naquela época, de aproximar o sacrifício mutante, a atitude mutante da comunidade super-heróica e de uma mudança de percepção por parte dos humanos, né? Mas tem lances também meio bizarros, como a equipe usando o long shot de pipa humana para alcançar o posto onde o adversário está e ajudar junto com a Tempestade a derrotá-lo, né? Enfim, é um quadrinho com altos e baixos. É difícil falar isso de uma grande saga mutante, mas sim, é um quadrinho com altos e baixos e que fica ali naquela coisa de tá, é um quadrinho importante, mas não é uma leitura assim espetacular. Dentro da própria saga dos X-Men já saíram edições que eu achei mais agraciáveis de ler, né? Agradáveis de ler. O que eu fico a pensar é o quanto o personagem Forge
é um personagem que tende a contribuir com a franquia X, né? Ele é um indígena que tem que abrir mão das suas crenças originais para abraçar a tecnologia e, através da tecnologia, ele se aceita pelo mundo moderno. E tudo isso o Claremont trata aqui em diversas camadas, em diversas situações, mostrando o Forge lá no Vietnã, tendo que fazer um sacrifício, tendo que invocar um bombardeio. É um negócio meio pesado, meio focado no personagem do Forge. Na sequência, a gente vai ver esse interlúdio, uma história bastante focada também no Wolverine e desenhada pelo Rick Leonard, né? Onde a gente ainda não tem os mutantes entrando nessa fase australiana deles, mas na sequência já começa aí sim o surgimento dos carniceiros, o surgimento do Teleporter, a ida da equipe para esse espaço no deserto australiano, tudo por conta desse arranjo que a Roma elabora para que os mutantes, a partir de agora, inclusive considerados mortos, uma vez que eles foi transmitido esse sacrifício deles em rede nacional pelo repórter que eu acompanhava, agora os mutantes são considerados mortos e poderão agir na clandestinidade, né? Poderão agir com o fator surpresa a seu favor. A equipe passa por uma mini reformulação, a gente vai ver Longshot, Psylocke, Colossus, Tempestade, Vampiro e Destrutor, com o Wolverine atuando aqui. E já começa logo de cara os eventos, então, da saga Inferno. Nesse comecinho aqui, tudo orquestrado também pela Iliana Rasputin. Esse evento Inferno, na coleção antiga, ele foi bastante amplo, né? Foram 6 volumes para colocar todas as séries envolvidas. A gente tinha aí Power Pack, X Factor, Uncanny X-Men, acho que tem até quadrinho do Thor, do Demolidor, se eu não me engano. Tem bastante coisa, Marvel Age, enfim, Exterminators, né? E foram 6 volumes. Isso significa o quê? Significa que quem tem essa coleção vai ter um material muito mais completo do que o que vai sair, né, nos próximos 3 números de A Saga dos X-Men. O número 23, 24 e 25 vão ser dedicados a publicar Uncanny X-Men durante o período do Inferno, e a partir do número 26 a gente volta a ter material inédito, pelo menos em formato americano, publicado pela Panini. Ou seja, se você queria dar um tempo em Saga dos X-Men, a hora é essa, e o momento de voltar é lá na frente. Isso se você tem já essa coleção antiga. Se você não tem a coleção antiga, não faz sentido você parar, porque está muito difícil de encontrar esses 6 volumes disponíveis aí. Um ou outro você até encontra, tanto em Marketplace quanto Shopee da vida e tudo mais, mas a saga inteira é um pouquinho mais complexo de achar. Eu particularmente vou dar um tempo, né? Eu vou seguir com a mesma lógica que eu utilizei em relação à Saga do Aranha. Eu já tenho esse material, eu volto quando tiver títulos, edições inéditas, e até lá eu vou focar nessas outras sagas que estão chegando por aí. Essa semana deve pintar por aqui a saga do Wolverine. A gente tem outras sagas, como a saga do Clone, que está para vir, tem a saga da Mulher Maravilha, que começou muito bem, a saga do Superman, que também está bacana, a saga da Liga da Justiça, do Brad Meltzer. Enfim, o que não falta é gibi bom. Mas falando de X-Men, esse é o momento, se você já tem, de dar uma pausa e voltar daqui a alguns meses. Se você não tem, comenta aí se vai continuar acompanhando a saga dos X-Men e se você acha válido a gente fazer um vídeo com um resumão da saga Inferno. Esse foi o Poptopia de hoje. Se você não for inscrito, se inscreva, ajude o nosso canal a crescer e a ganhar relevância nessa concorrida plataforma. Afinal, falar de gibi é sempre muito bom. Forte abraço, até a próxima.